família Atitude, eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre, pais para toda a vida de Ryan, Patrick, Eric e Kaique. E hoje nós temos um casal especial, eles já estiveram conosco aqui falando do nosso Congresso Pocket, mas eles são especialistas nas áreas de finanças, mas agora mais especialistas ainda porque eles ministram à luz da Palavra de Deus. Vou deixar que eles se apresentem para vocês. Eu sou a Fabi do Miguel. Eu sou o Miguel da Fabi. Somos casados para sempre há 14 anos. E ela, olha o que ele quer, Fabi. Olha ele, esqueceu. Tira o batom agora. Podia se apresentar sempre, né? Eu hoje acho que... Pô, toda vez que a gente grava tem que ter beijinho, é combinado, não pode faltar. Diz aí. Bom, vocês são de formação financeira, né? Financeira. Vocês são Sim. economistas, como é que é? Todos os dois são formados em economia? Não, nós somos administradores, fizemos MBA em gestão empresarial, Marketing. em marketing, em banking, né? E Isso. trabalhamos mais de 20 anos no mercado financeiro. Então vocês trabalharam mais de 20 anos no mercado financeiro. Vocês trabalharam em banco, não é isso? Isso. E foi lá que Isso. vocês se conheceram, no banco? Foi lá que Foi nós lá. Ah, nos então a que profissão tudo começou. ajudou, né? A conexão Amém. começou aí, né? Amém. Através da Amém. finança. Agora eu entendi. Beijinho, vem cá. Lá não podia dar beijinho, né? No trabalho. Agora é à vontade. Bom, Mas era nós- na mesma empresa, mas em departamentos... Departamentos diferentes. Bem diferentes, é. Tá. Hoje nós somos empresários, né? Eu sou consultora de imagem, empresária, Miguel é empresário também, certo? Certo. E vem cá, antes de falar um pouquinho do curso, eu queria saber assim, vocês se conheceram no banco, ok? Todos os dois já eram convertidos nessa época? Como é que é essa história aí? Eu não. Você não. Eu Não. recém, Você é recém-convertida. Então Fabiana vocês estão que me juntos há levou- quantos anos? há 14. 14 anos. 14 anos. Você Fabiana que me recém-convertida. apresentou. E ela Isso. te apresentou o Evangelho de Exatamente. Jesus. E você começou a caminhar. Também tu não queria perder, né, filhão? Tu não é bobo, né? Foi Não. condição. De jeito não. Foi a condição, Fabi? Foi. Para poder namorar, tinha que estar aos pés do Tinha Senhor. que, ele, no primeiro culto ele foi lá e aceitou Jesus. Olha! Ou seja, o Miguel falou, eu não posso perder esse emprego. Mas Mas aí, glória a Deus por isso. glória né? a Glória a Deus. Deus. Olha como é que Jesus faz, né? É. E vai unindo as pessoas. Cara, assim, eu fico muito feliz quando eu ouço essas histórias, porque eu vejo que quando as pessoas estão no propósito com Cristo, mesmo você dizendo que estava recém-convertida, então a tua condição para ter um namorado era que ele fosse um cristão também, Sim. tivesse professando a mesma fé que você. Você se posicionou. Isso, mas até o Will é interessante, porque eu orava ao Senhor para encontrar um homem de Deus, né? E assim, teria que ser um homem cristão. O Miguel já era cristão, mas não evangélico, mas éramos aqueles cristãos tortos, né? Cultural, que não... né? Isso, Cristão exatamente. cultural. Isso. Cultural. E aí, quando eu conheci o Miguel, eu falei, Senhor, não é, porque ele não era convertido. E aí eu busquei na palavra e o Senhor me deu uma resposta muito, muito, assim, direta, que assim, ele tinha, né, na verdade, os nossos pais haviam se desviado, mas que nós teríamos, né, a conversão efetiva. E foi muito, assim, segura a resposta para mim, ao meu coração, e aí eu investi no homem. E falando em investimento, Olha aí, ó. Exatamente. O investimento começou investimento, e não valeu. nas finanças, Olha, aí, mas no lado meninas, espiritual. uma Tudo coisa. liga tudo, né? Exatamente, um investimento, porque assim, às vezes a gente pensa, né, que cairão nas nossas vidas só pessoas convertidas, mas e os não convertidos? E o que o Senhor quer é exatamente que a gente vá, né, e seja usado para converter Possamos pessoas. ser sal e né? luz, né? Exatamente. E eu acho que hoje talvez o Miguel seja até mais convertido do que eu. Então, o Senhor faz milagres, né? E a gente basta entregar a nossa vida de fato a Ele, né? Amém. Glória a Deus por isso. Então, vocês vieram do mercado financeiro, né, na parte administrativa, trabalharam com finanças, investimentos, essa coisa toda. Bom, e como é que vocês chegaram aqui na Atitude? Como entrou o curso CRAU? Foi quando vocês chegaram na Atitude ou antes da Atitude? Como é que foi essa Não, situação foi bem aí? depois, né? Quer que eu fale? Pode falar.
é assim, eu orava ao Senhor para servi-lo, né? E eu estava ansiosa para servir ao Senhor de alguma forma. E aí, um belo dia, eu literalmente de joelhos aqui no templo, o Miguel, sentei para ouvir o culto, o Miguel me dá uma cutucada e fala assim: amor, o Josiel nos convidou para sermos alunos do Crown, para depois nós ministrarmos. E ali eu senti que era resposta de oração, efetivamente, né? E aí, quando nós recebemos essa informação, eu particularmente, eu acho que o Miguel também, eu pensei, bom, seremos alunos, mas nós já sabemos tudo, né? E porque eu não sabia como era o conteúdo. Nós falava literalmente só de finanças. Só de finanças, né? Eu não tinha visto a parte que é finanças à luz da Bíblia, né? E aí eu posso dizer que eu não sabia nada, certo? Certíssima, né? O dinheiro, e aí, sem dar spoiler aqui, ele pode ser um problema e uma solução. E o que a gente aprendeu, né? Coisa que a gente, em 20 anos, nunca tinha visto. Nós tínhamos a teoria, mas nós aprendemos em 10 semanas os princípios, que são muito mais importantes. Porque se você não tem um princípio e o dinheiro vem até você, você não sabe administrá-lo, você tem uma grande chance de perdê-lo todo, de ser um mau administrador do dinheiro que não é nosso, é de Deus. Nós ficamos com 90% do que ele nos concede e ele espera que nós possamos administrá-lo bem. Não é verdade? É isso. Até porque os outros 90% é dele. Né? É isso que a gente muitas vezes empresta. A gente quer. Ele deixa a gente administrar. Né? Ele deixa a gente o legal você abordar essa questão aí, porque assim, eu e Monique nós fizemos o curso, né, em 2017, com o falecido Fábio, né, e com a Elaine. E nós recebemos logo de cara esse livro, né? E ele falou sobre a questão do dinheiro, que não é nosso, né? E o nome do livro de leitura é O Seu Dinheiro. E é muito interessante esse livro, muito interessante. E aí você disse que a temática do curso é de 10 semanas, não é isso? Isso. Só que antes a pessoa recebe esse livro, na verdade recebe os 3, né? Isso. O livro, o estudo, né? Material didático. O material didático, teoria. E um de aplicabilidade prática. Esse é o de aplicabilidade, né? Que dentro vem da as sua planilhas realidade, e tudo mais, né? Uma orientação, né? Exatamente. Isso, mas a grande introdução é este livro aqui. O Seu Dinheiro. O Seu Dinheiro. Que está o X da questão aqui. Isso. O curso, ele é pautado aqui. Isso, Não é exatamente. isso? Então, a gente passa a entender, por exemplo, que na Bíblia cita-se mais sobre dinheiro do que sobre Salvação. o amor. É salvação Entende? também. Entende? E muitas vezes a gente nem imaginava, né? Porque as pessoas falam, não, Deus é amor, óbvio, é amor, mas como a gente diz, o nosso manual de vida é a Bíblia, e na Bíblia a gente percebe que o Deus, né, escreveu mais sobre o dinheiro. Isso quer dizer que há uma preocupação enorme sobre esse tema. É porque é espiritual também, não é só material. As pessoas acham que dinheiro é só material, não é espiritual. E, por exemplo, né, uma das coisas que muitas vezes as pessoas falam assim, os casamentos estão sendo destruídos por adultério ou por falta de amor. Em sua grande maioria, os casamentos hoje, no Brasil, estão sendo destruídos por problemas de comunicação com relação a finanças. Fabi, eu vou dar até um testemunho. Eu não comunicava o meu dinheiro com o Euclid. Tá bom. E uma vez eu ouvi uma pregação que a gente acha que adultério é só carnal, né? Eu estava cometendo um adultério financeiro porque eu não comunicava ao meu marido que eu tinha o que eu deixava de ter. E era uma traição. Exatamente. Monique, eu e o Miguel, tá bom? Nós, desde o começo do nosso relacionamento, a gente também tinha essa questão. Era o meu dinheiro, o dinheiro dele. Entende? E a gente não conseguia, talvez por
já casamos mais maduros, né? Segundo casamento. Eu vinha com uma bagagem grande com relação a finanças, por conta da minha mãe, de ter o tempo todo, seja independente, não tenha que prestar conta para marido, essas coisas. Então, era um problema para mim, né, ter que conversar com ele. A gente não tinha o problema com relação a manter nossas contas de forma digna, não tínhamos problema com relação a falar, olha, vamos comprar isso ou aquilo, mas ter que prestar contas, né, colocar o nosso dinheiro junto. E depois que a gente começou a partilhar disso e outras coisas também que aqui ensina, o nosso casamento mudou. Mudou totalmente. Então, é o que você falou, o dinheiro ele é tão espiritual, né, que as pessoas não têm noção disso. E só para que todos saibam, a gente não fala, e o que o Miguel comentou, o curso, por exemplo, ele te mostra a necessidade de você pedir conselhos. Só um exemplo para vocês verem que os princípios eles são muito mais importantes do que a situação financeira em si, né? Vamos imaginar que todo o dinheiro do mundo fosse recolhido. Todo o dinheiro do mundo fosse recolhido e distribuído igualmente por toda a população mundial. Igualmente. Então, se hoje eu tenho 10 e ela tem 1, se eu tenho 9, ela tem 1, passaremos até 5 cada um, ok? Mundo inteiro. O que vocês imaginam, como vocês imaginam que esse mundo vai estar após 5 anos? Porque muita gente fala da desigualdade, né? Da desigualdade financeira. Então, como vocês imaginam que esse mundo vai estar 5 anos depois? Acho que vai ter a mesma desigualdade. Porque da mesma forma. Uns vão investir, outros vão gastar. Então, o problema não é o dinheiro. O problema é o seguinte. É o princípio. Quem tinha, sabe como conquistar e sabe como... Eu não estou falando aqui de espírito de escassez, né? A pessoa que guarda o dinheiro, não usa o dinheiro para nada, porque isso também... Avareza. Essa avareza, né? Isso é um pecado. Então... não é isso, é saber administrar. Então, pessoas que sabem administrar e que possuem princípios, elas multiplicarão, ou seja, elas tratarão do dinheiro de uma forma responsável, como sempre fizeram, e elas serão prósperas. Aqueles que tratam do dinheiro de forma irresponsável vão continuar se lamentando. E 5 anos depois vão olhar para aquele que tem e ficar encontrando desculpas por o fracasso dele, né? Na Bíblia fala dos talentos, isso, né? Eu ia falar sobre isso. Então, é literalmente representado na parábola dos talentos. Então, o que você está falando. O problema não é ter ou não ter. Não ter dinheiro traz problemas? Sim. Entristece a família, gera desejos que você não pode ter. Agora, o excesso de dinheiro também traz problemas graves. Afastamento de família, se você não sabe lidar com ele. Arrogância. Soberba. A Bíblia também fala disso, né? O seu tesouro está onde tiver o quê? O seu coração. Por isso que a Bíblia fala muito de recursos financeiros. E a Bíblia fala também lá em Lucas, e diz o seguinte: se você não tem dinheiro para edificar, recursos para edificar uma torre, não faça, porque senão você será motivo de vergonha. Um livro que foi escrito há quantos anos atrás? Então, é assim, se você não tem recurso para comprar isso aqui, não compre. É claro que hoje em dia existem técnicas de utilização de recursos de terceiros, mas de uma forma responsável. Então, você pode ir a um banco buscar um recurso, desde que você saiba que aquele investimento que você vai fazer, ele é capaz de ser um fator gerador de receita suficiente para pagar o recurso que você pegou e ainda sobrar. Então, isso é o quê? Princípio. Não é, vou pegar um dinheiro, vou usar um recurso de terceiro para investir na ampliação da minha loja, por exemplo. Tá bom, mas por quê? Porque eu quero, estou achando muito pequeno. E a empresa não tem fator gerador de receita que supra aquilo. Isso é tratar de forma irresponsável o recurso, entende?
Por isso que Jesus, como vocês falaram aí, falou muito mais, né? Falou mais de 2.350 vezes, tem mais de 2.300 versículos falando sobre finanças. Sim, Will, porque ele sabe que o recurso financeiro é capaz de fazer o homem se afastar dele e de se achar mais importante que ele. Por quê? Porque ele vive no mundo. E geralmente quem tem o recurso financeiro tem o poder. Ele tem um poder falso. Porque o dia que ele deixar de ter esse recurso, todos se afastam dele. Sim. Todos se afastam dele. É a história que o pastor José fala, né? A pessoa ora para ter uma casa de praia. E Deus vai, abençoa, tem uma casa de praia. Aí, em vez dela vir no domingo para ir ao culto, não, aí nunca mais vem. Nunca Tá mais na vem. casa de praia. É porque assim, tem as temáticas aqui do livro, né? São muitas, né? E são interessantíssimas quando fala sobre o problema, né? Ele vai falar sobre a resposta. A Bíblia é um projeto de vida, a parte de Deus. E as pessoas não entendem principalmente essa parte de Deus nas finanças. Porque é muito fácil para o cara que, vamos lá, vou botar aqui o menor salário, que é o salário mínimo, dizimar 10% de um salário mínimo. Vamos colocar que seja um empresário bem-sucedido, hoje uma profissão que paga muito bem, um jogador de futebol bem-sucedido, que nem todos ganham, o cara que ganha R$1 milhão. Dá 100 Para mil ele de dar dízimo. 100 mil de dízimo, será que é a mesma coisa que o cara que dá R$1.000? Então, assim, tem que ser desprendido. E aí, esse livro, O Seu Dinheiro, fala literalmente disso. Ajuda a entender esse princípio, né? Vai falar sobre isso. E lá, o que me toca muito, né, Malaquias 3:10, que fala, traga o tesouro à casa do Senhor, ao templo, e verás. E Deus fala o seguinte, ponham-me à prova. Deus não precisa nos dizer, me põe à prova, ele é Deus. É o único versículo que ele fala, né? Põe a minha prova. Deus, ele se talvez rebaixa, ele não precisa disso, mas ele fala, me põe à prova. E verás o quanto de prosperidade financeira eu vou te dar. É capaz até de você não ter onde guardar de tanto que eu vou fazer transbordar para você. Isso é muito forte. Isso está intrínseco na questão do princípio, né? E é um princípio... É tudo princípio. Né? Que fala da generosidade, isso é uma forma de generosidade e é um antídoto maravilhoso para a soberba, para a ganância. Porque quando você contribui, você começa a entender que o dinheiro não é o senhor da sua vida. Teu coração. Desculpa, amor. Exatamente. Não, uma outra coisa que eu acho que para mim é muito marcante, quando aprendemos que nós somos mordomos de tudo, né? E assim, não é que os 10% que nós estamos dizimando é dele. Tudo é dele, né? Inclusive a nossa saúde, né? Estamos aqui vivos, respirando, por exemplo. E aí esse curso nos faz pensar a capacidade que ele nos dá, né? A inteligência, é ele quem deu. Né? Se um tem o dom para jogar o futebol, como você disse, outro para cantar, outro para finanças, são dons que ele nos deu para tratar de determinado assunto. E com estes dons, nós fazemos recursos, fazemos dinheiro, certo? Sim. E é dele, né? É dele. Então, nesse livro, nesse curso, nós aprendemos, e aí não há dificuldade, por exemplo, em dizimar. Por quê? Porque a gente passa a entender que nada é nosso. Eu né? fico imaginando Deus, só um instantinho, eu fico imaginando Deus assim. O Miguel está lá pedindo a Deus uma prosperidade financeira. Senhor, estou numa situação difícil financeira, eu não consigo trazer o alimento necessário para minha casa, enfim. E pede a Deus um milagre, pede a Deus uma provisão financeira e Deus vai lá e dá para ele, né? E aí ele pega esse recurso e usa de uma forma até irresponsável, como eu sempre falo, e os 10%, se ele pediu a Deus, ele entende também da contribuição da parte de Deus. E ele pega aqueles 10%
não entrega de volta para ele, para que o reino dele possa Propagar. crescer. Ser. E que ele, principalmente, ele seja instrumento de Deus na vida das outras pessoas como testemunho. Eu fico imaginando Deus olhando para mim assim, falando assim, eu vou te dar mais não. Sabe? Eu sei que Deus é um Deus misericordioso, pode ser que ele dê, porque não nos cabe julgar, mas isso é temor. É olhar para Deus e falar assim, poxa Senhor, obrigado, eu vou cumprir o meu papel nessa relação de pai com filho, o Senhor cumpriu a sua, né? Na verdade, eu vejo a minha. que isso também é uma forma de gratidão, né? Também. Eu sou grato, eu tenho o princípio da gratidão. Então, se foi quem me deu, por que não semear, não devolver, não continuar fazendo aquilo, ser uma condição que ele diz, como a Fabi bem disse, é a única passagem bíblica que Deus diz para colocar ele à prova. São nos dízimos e nas ofertas. Ainda diz o quê? Eu vou sobejar na tua vida, eu vou dar abundante sobre vocês. Então, ele está fazendo uma condição. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, né, para que se arrependa. Então, o próprio Deus está fazendo isso. E aí, aqui na introdução desse livro aqui, do manual, fala assim, a maneira como lidamos com o dinheiro impacta o nosso relacionamento com o Senhor. É literalmente isso que a gente está falando, é direto isso. Né? Isso. Se nós lidamos com o dinheiro de uma maneira sábia, nós estamos tendo sabedoria e estamos, né, sendo o quê? Bem vistos aos olhos de Deus. Mordomo fiel. Nós temos um mordomo fiel. Agora, quando não conduzimos dessa forma, o Senhor, de uma certa maneira, vai nos cuidar, porque Ele quer que nós usemos o dinheiro sabiamente. Perfeito. Não é isso? Que o dinheiro não é para nos abençoar apenas, a minha esposa, meus filhos, a minha casa. Não só com o abençoar, não só com o dinheiro, mas talvez com outros serviços. Com seus dons e talentos. Né? Exatamente. Né? Como você falou, eu lembrei daquela música, né? Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Então, tudo é por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo porque vem dele, não é isso? Sim. Isso. E a gente repete muito no curso o seguinte, o dinheiro não é o problema. O dinheiro nunca foi problema. O problema é a forma como você lida com ele. Quantas pessoas que têm baixa renda são generosas, cumprem o dízimo de forma responsável. Ainda divide com o outro. Pois é. Aí as pessoas perguntam assim, como é que a Fabiana mesmo estava falando da minha mãe, né? De onde sai? Minha mãe recebe uma pensão e tudo, e ela está sempre lá com as netas. Ela multiplica de uma forma. Multiplica, porque o que acontece? Mas essa é a matemática de Deus. Ela, dentro da sabedoria dela, nunca fez um curso desse, mas dentro da sabedoria de vida dela, e era ela que administrava o dinheiro do meu pai chegava e entregava o dinheiro todo para ela, e ela que administrava. De uma forma simples, eu não nasci num lar de pais ricos, não, meu pai imigrante espanhol, minha mãe também, vieram para cá com 14 anos de idade, tiveram que trabalhar muito, né? E minha mãe muito assim, mas ela deu educação para mim e para o meu irmão. Então, você entende? Ela soube investir. Investiu na educação. O tempo todo. Então, meu irmão é engenheiro da Petrobras. Olha, então, nós estudamos em bons colégios. E eu nunca vi minha mãe indo a shopping, comprando coisas que ela não precisa. Porque também tem uma frase que eu gosto. Ela vai a shopping. Eu acho que isso é importante. Ela não vai, tem espírito de ela escassez. compra coisas boas, Exato. Mas é impressionante como ela sabe usar o dinheiro. Isso. Entende? Qual é o perigo? É comprar aquilo que você não precisa. Eu vou falar para você. Você quer comprar aquilo que você não precisa com dinheiro que você não tem. Olha só. Para impressionar pessoas que você não conhece e nem mesmo gosta. Esse é o início do fim. Então você compra aquilo que você não precisa, com dinheiro que você também não tem para impressionar. Isso é forte. Motivados, Will, pelas redes sociais, por querer parecer o que você não é, por um trauma, talvez, de infância. E isso reflete agora.
Entendeu? A gente está quase chegando no fim, mas eu queria fazer uma pergunta que vocês podem, assim, primeiro assim, há quanto tempo vocês fizeram e quanto tempo estão ministrando? Essa é a primeira, tá? E a segunda é, se tem algum testemunho importante, porque você falou que era do mercado financeiro Sim. e tudo mais, ok, entenderam que, pô, a gente não sabia nada porque a gente não tinha a luz da palavra de Deus, a gente entendia só da parte financeira literal. Mas assim, de algum casal que passou por vocês um testemunho assim de uma transformação radical, isso é importante para as pessoas Sim. entenderem. Nós ministramos, entre ministrar e ser aluno, são 5 anos. Foi no início da pandemia que nós fomos chamados. Aí vocês tá? começaram ali, fizeram, já engrenaram. Já, no Hoje próximo- vocês são no coordenadores também. E aí tornamos coordenadores. Entramos como alunos e colíderes, líderes e agora coordenadores. E eu acho que eu tenho um testemunho que é o nosso. Tem vários, tá bom? Mas acho que o nosso, eu acho que ele é significativo porque estamos falando de pessoas que não tinham problemas financeiros, que tinham reservas, que sabiam lidar com o dinheiro, mas que a nossa vida não era próspera. E o que é prosperidade? Prosperidade não é só a parte financeira, né? A prosperidade é você ter um casamento sólido, prosperidade é você ter os seus negócios fluindo. Isso não quer dizer que eles estejam enriquecendo, é fluindo, é crescendo de alguma forma. E enquanto nós não lidávamos com o dinheiro, o nosso dinheiro era o meu dinheiro, o dinheiro do Miguel, as coisas não caminharam, entende? Vocês não prosperavam no todo. No todo, entendeu? Sempre tinha e dava para perceber. Quando a gente conversava sobre finanças, geralmente era uma briga, entende? Porque muitas vezes as pessoas vêm ao nosso curso porque estão falidos, porque estão endividados. E aí, essa é uma pegadinha, né? Porque o dinheiro é tão vivo, ele é tão espiritual, né? E o Senhor fez isso de propósito, e acho que isso a gente se examinar. A Mônica acabou de falar que acontecia com ela também, né? E por quê? Nós, mulheres, a gente vem de uma geração onde muitas vezes as nossas mães pregaram uma independência financeira. Sim, né? no caso era meu pai. Isso, e criamos um monstrinho com relação a isso. E muitas vezes os homens carregam o seguinte: as mulheres consomem demais, as mulheres gastam demais, deixa eu esconder aqui alguma coisa, né? E então, eu acho que um bom testemunho é esse, Will. Nós dois não lidávamos bem com o dinheiro, mas não com a matemática, tá? Com o dinheiro comum aqui, com projetos comuns. Hoje a gente fala assim: é o nosso dinheiro, é a nossa casa, é o nosso carro. A gente não faz mais nada. Nossa empresa. Nossa empresa, a gente não faz nada que um não comunique ao outro. E era engraçado, porque era assim, ó. O Miguel me pedia conselhos para ter um negócio. Eu pedia conselhos ao Miguel para ter um negócio. Nós sempre tivemos um respeito um pelo outro. Profissionalmente. E somos amigos nesse sentido, sempre fomos. Mas a gente não lidava com o nosso. Comum. Comum. Não era 2 igual a 1. A gente entendia que somos uma só carne, mas o dinheiro não. Como assim? Contas bancárias distintas. Hoje a gente ainda tem contas bancárias distintas. Mas mas a gente não, mas é isso. E é tão espiritual que é exatamente isso. Hoje a gente tem por uma questão de facilidade, ok, mas assim, sabemos, a gente tirou essa trava, a gente tirou esse peso. Vocês sabem o que cada um está fazendo, aonde está investindo, aonde está aplicando, se precisar da senha, tem tudo. O acesso. E também um outro testemunho assim, que me ocorreu de um casal que a esposa economizando, às vezes não ia no salão fazer um cabelo, essas coisas, né? Ficava com a unha ali sem fazer, não comprava roupa. Cuidar, uma mulher precisa, né? Ela tem uma vaidade diferente. E o homem tem uma vaidade também. Sim. Que foi o caso. Então, a esposa, o tempo todo,
economizando. Se privando, né, de se cuidar. Ela se privava ao ponto de não ligar o ar-condicionado para economizar na conta de energia, porque eles estavam sem recursos para pagar. Tá? Porque não tem mágica, Era né? nesse nível. Ou você tá? aumenta a tua E receita aí, ou despesa. vai a pérola. Ou a mágica, não tem mágica, né? O que você tem que fazer? Ou você aumenta a tua receita, Ou diminui a despesa. ou você diminui a despesa. Não tem E jeito. radicalmente. Não tem fórmula mágica. Não me deixa fugir do tema, mas as pessoas acham que vão fazer o curso Crown e eu vou no primeiro dia de aula eu falar assim, olha, todo mundo preparado? Sim. Então vamos lá, 2 pulinhos para frente, dá um passo para o lado, 3 passos para trás Eu vou ficar e rico. grita aleluia. Olha a tua conta bancária, tem 1 milhão na conta. Não vai acontecer isso, é óbvio. Porque as pessoas acham que Tem nós fórmula vamos mágica, ensinar né? uma fórmula mágica que o dinheiro vai aparecer da noite para o dia na conta. Porém, e o mais importante, de novo, são os princípios. Então, o cidadão do marido, de repente, aparece com um carro antigo na porta de casa. Mas o que é isso? Era o sonho do Não, abençoado. porque esse carro é um Fusca, que ele está quebrado, mas se eu reformar, comprei ele por R$4.000, mas se eu for reformar, ele vai custar 20. Tá, mas a gente não tem, você gastou um dinheiro que a gente também não tinha, esperando consertar, sabe-se lá quando. Com dinheiro que a gente Porque também não não tinha tem. que a dinheiro gente para não tem. reformar, exatamente. Né? Então, você olha como as coisas têm que estar em Alinhadas, acordo, em acordo. senão não adianta. Gente, muito bom. Se foi só um gostinho. Sabe aquele gostinho de quero mais? É muita coisa. É muita Deixar a coisa gente para uma falar. semana falando. Então, assim, faz o convite pro pessoal. Agora só no próximo semestre, né? As turmas estão todas esgotadas nesse esgotadas. semestre. Sim. Mas é muito interessante as pessoas entenderem a importância do curso CRAU, que é um curso de finanças à luz da Bíblia. Todos deveriam fazer. Como eu disse, mesmo quem não tem problema financeiro. Exato. Tá? Eu dei um exemplo aqui muito claro, entendeu? Então, todos deveriam fazer. Fabi, só tirar uma dúvida. Aham. Antigamente era só para casais. Isso. Agora tem individual também, né? Solteiro. Tem para Solteiros. Tá? Então, Ah. são Solteiro. turmas distintas. É, turma para distintos. casais e turma para solteiros. Solteiro. Então, Porque o são curso- conversas diferentes. Mas São na princípios de solteiros iguais. pode ter homem, mulher. Pode. Mas é direcionado para o grupo de solteiro e grupo de casados. E atenção, é solteiro mesmo. Não é assim, eu sou casado, E meu a minha marido não quer esposa fazer. ou meu marido não quer fazer, eu vou fazer na turma de solteiro. Não. Não. Por quê? Exatamente por isso. E quantas pessoas querem fazer casadas e a gente não permite, porque não adianta. Não tem a mesma Não visão. adianta. não vai ter o resultado. conceito está em apenas um. É uma só carne. Amém. Né? Glória a Deus. Miguel, Fabi, obrigado por esse momento rico, falando sobre algo que incomoda toda a sociedade. Sim. É aquilo que o Miguel disse, não é uma fórmula, mas é uma ferramenta para ajudar. Obrigado, que Deus continue usando, capacitando, Amém, obrigado. potencializando vocês, sendo esse instrumento que vocês são Amém. na vida de pessoas. E vamos estar caminhando junto e mais vezes Sempre. juntos em um Amém. outro podcast, um outro Amém. assunto. E Estamos para vocês aí que estão em casa, que ainda não nos segue, siga-nos lá, @Ministério da Família IBA. Clica também aí no YouTube. Se você não se inscreveu, no sininho, vai lá, inscreva-se no sininho de todas para receber todas as informações de cada episódio que for ao ar. Até a próxima. Eu desejo para vocês paz, saúde e prosperidade.